Se eu for fazer a pesquisa aqui, todos os maçons que estão aqui, qual é a tua religião, meu irmão? Católico. Qual é a tua religião? Católico. O que é que eu vou querer confusão com um pessoal desse? Vou pedir o apoio de vocês. Eu costumo dizer, eu digo a verdade, estou aqui doer. Depois que onde eu estou, com a idade que eu tenho, não tenho mais receio de nada. Tenho receio nem da morte. Estou preparado para tudo. Quero dizer o seguinte, eu admiro... Então aqui está a segunda parte, né? A segunda parte do argumento dele é que agora os maçons estão todos dentro da minha igreja, que eles são muito bonzinhos comigo, e para que eu vou reagir? Então essa é a segunda parte do argumento que a gente quer exaltar, refutar agora de uma forma efetiva, né? O padre deveria saber que ele tem vários motivos para reagir à infiltração maçônica dentro da sua paróquia. A primeira delas é porque a Igreja Católica e a maçonaria são irreconciliáveis. Elas têm uma visão de mundo religiosa e moral completamente distintas. Para os católicos, Deus se fez homem e fundou uma igreja. Nosso Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana. Nosso Senhor tem uma natureza divina e humana, funda uma igreja, que é a Igreja Católica. Por que ele funda essa igreja? Porque ele quer deixar uma instituição que ensine a todas as gerações as verdades que salvam, que santifique todas as gerações. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre a morte de cruz, ele adquire méritos para nos salvar. E ele aplica esses méritos pelos sacramentos, por meio da Santa Igreja Católica. Ele institui uma igreja para levar os homens para o céu. Por isso que o fim da Igreja Católica não é cuidar do meio ambiente, não é cuidar da justiça social, não é cuidar da moradia, é a salvação das almas. Para os católicos, esse Deus que criou os céus e a terra não é um Deus distante, mas um Deus próximo, que quer nos salvar, que se revelou. É por isso que nós sempre recitamos no credo, né? Por exemplo, que cremos num Deus que nasceu de Maria Virgem, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu aos infernos, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Uma série de proposições que é colocado. O Deus católico é um Deus real. E qual é o Deus maçom? O Deus maçom é um Deus que está distante, que não se revela, que não se faz carne. É o arquiteto do universo. Então são concepções completamente distintas. Essas concepções completamente distintas não ficam no campo das ideias, porque a maçonaria, desde o momento que ela vem ao mundo, ela vem com uma visão de perseguir a Igreja Católica de forma brutal. É por isso que a primeira casa maçônica ela é instituída em 1717 e em 1738 já se tem uma primeira condenação à maçonaria, que é a iminente apostolato de 1738. E depois, em 1751, já tem uma segunda condenação à maçonaria, que é a Providas Romanum de 1751. E depois os papas vão, a todo momento, colocar uma série de condenações à maçonaria. E essas condenações, elas vão continuar até os dias de hoje. Quando o padre diz que antigamente havia muitos problemas entre a igreja e a maçonaria, e hoje não há, ele está errando de forma brutal. Então a gente pode mostrar isso aqui para vocês de forma bastante clara. Então vejam aqui, por exemplo, esse documento, que é um documento de 1983. Olha o que está aqui, Declaração sobre as Associações Maçônicas, assinado por aquele que viria a ser o Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger. O que ele diz em 1983? Perguntou-se se houve alguma mudança na decisão da Igreja em relação às associações maçônicas, uma vez que o novo Código de Direito Canônico não as menciona expressamente, ao contrário do Código anterior. Então a primeira coisa que precisa ficar claro aqui, que a gente tem falado em várias lives, é que todas as reformas de 1960 para cá introduziram uma série de problemas na Igreja Católica de hoje, de confusões. Então você teve um novo rito da missa, que é inferior ao anterior, um novo catecismo, que é inferior aos anteriores, e um novo Código de Direito Canônico, que é inferior ao anterior. Então o anterior era muito claro na condenação à maçonaria, e se não. Pergunta-se, o primeiro parágrafo é isso, pergunta-se se houve alguma mudança na decisão da Igreja em relação às associações maçônicas, uma vez que o
novo Código de Direito Canônico não as menciona expressamente, ao contrário do código anterior. Aí o que o futuro Papa Bento XVI vai dizer? Que esta congregação está em condições de responder, que esta circunstância se deve a um critério editorial, que foi seguido também no caso de outras associações, igualmente não mencionadas, enquanto estão contidas em categorias mais amplas. Portanto, o julgamento negativo da Igreja em relação à associação maçônica permanece inalterado, uma vez que seus princípios sempre foram considerados irreconciliáveis com a doutrina da Igreja e, portanto, a participação neles permanece proibida. E olhe agora o que o Papa Bento XVI vai dizer. Os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão. Então vejam a gravidade de um vídeo como esse, em que o padre diz que há vários maçons na sua missa e que tá tudo bem. Ou seja, esses maçons estão indo à fila da comunhão, muito provavelmente, comungando em pecado mortal. Será que aqueles que comungam em pecado mortal, os maçons, não sabem o que está escrito no Novo Testamento? Que aquele que come a carne e bebe o sangue indignamente não herdará o reino dos céus? Bebe a condenação, come a condenação? Então é gravíssimo que um padre faça esse tipo de apologia à maçonaria e não tome decisões para combater a maçonaria em sua paróquia. É gravíssimo. E aí só que os maçons, eles são ardilosos, né? Então é sempre aquele argumento, antigamente tinha debate, hoje não. Aí pode vir alguém e falar, não, mas isso foi em 1983, foi há 40 anos. Agora não tem mais isso, porque eles sempre vão fazendo isso. Mas, há 2 anos, nós conseguimos uma coisa inacreditável, que é o Dicastério para a Doutrina da Fé do Victor Tútil Fernandes condenou a maçonaria. Ou seja, o pior responsável pelo Dicastério da Doutrina da Fé da história da Igreja, Tútil Fernandes, conhecido como o bispo do livro da Arte de Beijar, com várias denúncias de que seria um homossexual praticante. O homem responsável por parte dos documentos mais escandalosos da época do Papa Francisco, até o dicastério do Victor Tútil Fernandes confirma que os católicos ainda estão proibidos de ingressar em lojas maçônicas. Gente, se até o Victor Tútil Fernandes diz que não pode, o que falta para esses padres e bispos da teologia da libertação, para esses modernistas, escreverem nota contra a maçonaria? Porque nota contra o CDB tem, nota contra a tradição tem, nota contra as missas tradicionais tem. Mas, para a maçonaria, não. Para a maçonaria, o que tem? Tem abraço, tem acolhimento, tem apologia, tem sermões. Entendem? Porque eu sempre digo para vocês buscarem paróquias tradicionais, porque numa paróquia tradicional, vocês nunca vão ouvir um sermão desagradável como esse. Quando a gente diz essas coisas, é porque nós queremos o melhor para vocês.